Gente, ó, então assim, se eu estiver falando muito rápido aqui, de repente, alguma coisa assim, aí vocês sinalizem para mim aí, tá bom? Se tiver algum problema aí, me chamem aí, tá ok? Perfeito. Beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Ó. A gente estava aí, para quem perdeu as últimas aulas, ou para quem entrou no curso meio que andado, eu tive alguns alunos chegando também, a gente estava finalizando o módulo de hardware. Tá? A gente estava finalizando o módulo de hardware e na sequência a gente ia entrar em redes aí. Então eu vou estar retomando as nossas aulas online aqui, um pouquinho perto do final da aula de hardware. Eu vou falar principalmente a parte de sistema operacional, de instalação, de configuração. Eu vou falar muito da máquina virtual. Não devo falar tudo isso hoje, como eu falei, são 30, 40 minutos, enfim, um pouco mais. Não vai dar para passar tudo isso hoje, mas eu vou estar retomando isso com vocês nas próximas aulas. E eu também não vou esperar até sábado para passar o material para vocês, tá bom? Então, na semana, a gente vai se falando aí pelo WhatsApp, para mim estar orientando vocês, dando orientações de como vocês podem conseguir o material que eu vou estar usando. Para quem tiver dificuldade, dúvida de alguma operação que não ficou clara, aí vai mandar para mim, aí eu vou estar tentando responder para vocês, para na próxima semana a gente já chegar bem alinhado do que a gente estudou, do que a gente está conhecendo, aprendendo, e alguma dúvida ainda, alguma dificuldade ainda de tipo, olha, professor, o senhor falou muito de PCI, falou muito de chipset, falou muito de memória ROM, mas até agora eu não entendi ainda. Então, fica então aí para a semana que vem questões como essa, de algum item que você viu eu falando no curso, que você ouviu falar por aí e que ainda não está claro para vocês, não tem problema. Vai mandar para mim, eu faço um material à parte para abordar na aula, ou se for algo muito específico de algum aluno, aí eu falo diretamente com você aí no caso, tudo bem? Então, gente, ó, na aula de hoje aqui, eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar para vocês aqui uma breve revisão, tá? Vai ser bem rápido, eu não vou nem estar entrando em detalhes com relação aos itens, a não ser que alguns de vocês me abordem aí falando, professor, você pode explicar um pouquinho sobre essa palavra, esse padrão, tal? Aí eu paro, aí eu explico para vocês, não tem problema, e não se preocupe com o horário, apesar de eu estar falando que é meia hora, 40 minutos, e a gente sabe que esse tempo ele realmente passa muito rápido, não se preocupa, aí você fala, vai ficar gravado aqui, aí eu complemento isso, ou se a gente tem que estender isso ainda hoje, né, eu fazendo outro chamado, né, eu faço, não tem problema, tá, gente, ok? Então, eu vou só pontuar aqui para vocês o que nós vimos no curso, o que é papel do curso, tá? Então, assim, a gente precisa, e a gente trabalhou a parte de introdução à informática, tá? Então é muito importante que a gente, né, entenda aí essa questão do que é o computador, quando o computador surgiu, por que o computador foi inventado, aonde nós vamos parar com tudo isso, né? Vocês verem o que nós usamos hoje, o que nós fazemos hoje, a revolução, né, que é hoje, né, o mundo da comunicação, né, ao mundo de acesso a dados e informações devido à informática, né? Devido à internet, devido ao computador. Então, eu gostaria que todos vocês observassem bem o quanto tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? E o quanto tudo isso tem a ver com o nosso futuro aí, em termos profissionais, em termos de trabalho, né? Vamos deixar bem claro que o curso nosso o objetivo é esse, né? É a gente procurar ter um entendimento, ter um conhecimento, aprender como funciona, como que a gente faz determinadas atividades na informática para quem queira aí começar a atuar na área, trabalhar na área. Então percebam
né, o quanto é atual, né, esses assuntos que a gente está discutindo. É bem verdade que a gente teve muitos conceitos, né, muita introdução, muita história, mas que estrutura a gente para entender o que a gente está vivendo hoje. Vocês veem que eu estou dando aula com vocês aqui usando uma ferramenta Zoom, né, utilizando o WhatsApp, utilizando internet, Wi-Fi. Vocês estão assistindo a aula, alguns de vocês no celular, no smartphone, e tudo isso são coisas que há alguns meses atrás, alguns anos atrás, isso não era imaginável que seria tão simples, tão fácil assim, né? E hoje isso é uma realidade. E não é uma realidade só para mim ou só para vocês, isso é uma realidade para milhares e milhares e milhares de pessoas. Ou seja, sabemos que de um lado tem gente que não tem acesso a isso, mas também tem um lado que tem muita gente que tem acesso a isso. Então isso faz parte realmente do nosso dia a dia, e o nosso curso ele tem que nos dar uma visão sobre isso. É importante que vocês tenham uma posição, uma opinião, né, saibam argumentar tudo isso, né? Eu sei que é muita informação, é muito conhecimento, e é claro, eu sei que vocês estão aqui para aprender isso, eu espero que eu sempre continue contribuindo com vocês, tá bom? Então tem a parte de introdução informática, não vou nem abordar mais isso hoje, isso aqui é só para relembrar vocês, tá bom? E aí a gente tem a parte de conceitos, né? Conceitos, estrutura, periféricos, números, sinais, códigos. Essa parte aqui, em especial, eu vou, eu vou destacar um pouco mais para vocês, tá bom? Então, essa parte de conceitos aqui, em especial, eu vou estar abordando aqui um pouco mais, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre estrutura, sobre periféricos, sobre a parte binária, tabela ASCII, para quem viu lá já sabe bem do que eu vou estar passando aí. Vamos falar um pouquinho sobre padrões, né, sobre peças, fabricantes, tá bom? Aqui também só a ideia de lembrar para vocês o que nós vimos na aula, tá bom? Essa parte aqui foi da bancada, que a gente montou o computador. A nossa turma tem bastante aluno, isso é bom. Então, aqui eu tive que fazer um trabalho com vocês de montagem na bancada, separando por grupos, né, por causa de espaço e tal. E volto a reforçar. Quem não fez a parte de montagem, quem ainda não está assim, totalmente à vontade para montar um computador, para desmontar o computador, assim que a gente retomar as aulas, vai lá no cantinho, me chama, fala, professor, eu preciso treinar mais, eu não sei como colocar um HD, eu tenho dificuldade de trocar uma fonte. Não tem problema, você precisa e você tem que treinar, tá bom? Como também a parte do kit vivo, né? Para quem assistiu a aula lá, viu que eu cheguei a montar o computador na bancada, coloquei a placa, eu liguei a placa com a chave de fenda, pedi que alguns alunos fizessem isso, mas eu sei que teve aluno que não fez isso. E é importante que você faça isso. Então, assim que a gente retomar, tendo tempo, você faz isso daí. Ok? Você vai lá, pratica comigo. Vai ter a sexta-feira, para quem tiver um tempo livre na sexta, pode ir lá. Eu fico muito contente quando vai algum aluno lá na sexta-feira para praticar comigo, né? Então, sexta-feira fica disponível esse tempo aí, tá bom? O conteúdo da nossa aula de hoje mesmo, ele vai estar baseado aqui, tá? Ó, a parte de sistema operacional, a parte de boot aqui, é isso que eu vou estar passando para vocês, ok? Esses itens aqui, gente, é só para a gente relembrar aí, para a gente estar puxando o gancho da nossa aula aí, retomando, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu vou aqui no próximo slide falar um pouquinho da história aqui, tá? Mas também só para vocês verem, eu não vou estar explicando. Se algum aluno depois aí não entendeu ainda o que é um transistor, tá bom? Se algum aluno ainda não entendeu, né, qual é a diferença entre a geração 3, tá bom? Aqui, ó, geração 3, e a geração 4, ou seja, se você ainda não está claro para você, professor, mas chip e microchip não é a mesma coisa, né? Se você ainda não ficou claro essa ideia de geração, aí eu vou pedir que você, pelo WhatsApp mesmo, fala, professor, pode fazer uma aulinha,
sobre a parte de geração. O senhor pode falar sobre a geração 2, pode fazer uma revisão da geração atual, a que nós estamos. Foi aonde eu fiz questão de deixar assim, um ponto de interrogação para vocês, né? E falar, gente, o que nós estamos vivendo agora? Né? Eu falei, nós estamos vivendo aí a internet das coisas, é um momento em que as coisas hoje em dia, tudo é Wi-Fi, né? Tudo é móvel, né? Tudo está no celular. Fiz questão de destacar isso para vocês. Praticamente todos vocês vivem essa geração hoje. Então, assim, a geração que nós estamos agora, da informática, né, da tecnologia, é a geração 5, é a geração 6. Vai ter alguma diferença, vai ter alguma mudança, professor, para as próximas gerações? Pergunto mais para vocês e coloco para vocês. Vai demorar 20 anos, vai demorar 5 anos, vai demorar 100 anos para a gente ter uma nova geração? Como que a gente entende quando ocorre uma nova geração? Então, eu gostaria que vocês revessem depois desse vídeo para vocês se perguntarem o seguinte, gente, ó, se está claro para você essa ideia de geração de computador, né? Ó, geração da informática, tá bom? É assim, geração do computador ou geração da informática vai na mesma direção, tá? Vai na direção de procurar, né, mostrar, pontuar como que ocorre a evolução dessa tecnologia. Então, eu peço de novo que vocês reflitam sobre isso. É legal porque aí o vídeo fica gravado, você pode ver isso aqui e você se perguntar, o que o professor quer dizer com isso? Fica refletindo sobre geração. É porque eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que nós teremos novas gerações, novas tecnologias. E volto a dizer, não estou falando só de um computador mais rápido, não estou falando do Windows 11, do Windows 12, né, de uma internet 5.0, 6.0. Eu digo para vocês que o que vai acontecer e o que está acontecendo é que nós vamos ter mudanças sociais, né? Ou seja, a tecnologia, né? A informática, ela vai estar assim, no nosso dia a dia, né? Ligada a gente cada vez mais, tá? E aí, de novo, se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho que isso aí também é algo para ser discutido num outro ambiente, tá? Porque o nosso ambiente aqui é tecnologia. Nosso ambiente é falar do computador, né? É entender como o computador funciona, tá bom? Então fica aí de novo o convite para vocês pensarem sobre geração do computador, tá ok? Beleza? Então, essa parte aí é parte da estrutura, da história da informática aí para vocês. Bom, para quem assistiu às primeiras aulas do curso de hardware, do curso de TI, depois que eu passei aí por umas 4 aulas do sábado, eu comecei a detalhar para vocês alguns conceitos mais específicos, tá? Então, eu falei para vocês como o computador funcionava, essa ideia de hardware e software para nós não pode ser, né, mais mistério, mais segredo, ou seja, você tem que estar claro na sua cabeça o que é software, o que é hardware, tá ok? Isso não pode ser um mistério para vocês aí. Então, toda vez que você vê algo da informática, né? Por exemplo, né? Ó, por exemplo, Zoom, é o que nós estamos usando na nossa aula hoje, é você identificar que Zoom é um aplicativo, né? É um programa de computador, é um programa para computador, é um software que permite a gente fazer reuniões online. A palavra online hoje está muito clara para nós também, tá bom? Também, toda vez que você ouvir algo da informática, que você consegue identificar como sendo hardware, porque aí você sabe que é algo físico, né? Isso não geraria mais dúvida para você do que se trata, tá bom? Então, essa parte aqui é muito importante para vocês. Gente, teve uma parte que nós falamos de números, de cálculos, de contas, falamos do sistema numérico binário, tá? Antes de eu falar do binário, eu lembrei vocês que nós vivemos numa sociedade que nós usamos o sistema decimal, tá? E eu preciso entender um pouco do sistema decimal
para fazer conversões para o sistema binário e vice-versa. Então, falado do sistema binário, por quê? Tá? Eu vou chamar aqui algum aluno para participar da nossa aula, só para ver aqui. Eu vou chamar ou o Gustavo ou a Duda. Eu vou chamar o Gustavo, beleza, Gustavo? Beleza. Legal. Gente, ó, eu vou pedir que o Gustavo me ajude. Por que que a gente precisa ter uma ideia de ter um entendimento sobre o sistema binário? Né? Por que que eu preciso ter uma ideia aqui de entendimento, né, do sistema binário aqui? Na informática, né, eu estudo computador e eu tenho que entender binário por quê? Como que a gente poderia fazer isso? Explicar para o pessoal, Gustavo. Ô, professor, pelo que eu entendo, o sistema binário ele é a linguagem oficial dos computadores. Se, por exemplo, a gente escrever um texto no computador, ele não vai entender. Por quê? Como o computador é gerado através de um processo eletrônico, então ele precisa ter uma linguagem específica para que esses comandos que forem digitalizados ou inclusos no sistema de hardware e de software Certo, do computador, precisa interligar com esse sistema eletrônico para o computador poder funcionar do modo geral. certo. É basicamente isso, o sistema binário. Entendi. Beleza. Legal, gente. Ó, é isso mesmo, tá? É bem isso que o Gustavo passou aqui. E aí, só para lembrar os demais, né? Reforçar o que o Gustavo falou. E o sistema binário ele é necessário devido a essa convenção com a eletrônica mesmo, né? Da questão do ligado e desligado, né? Com energia, sem energia, né? Lembrando, né, Gustavo, que o computador nada mais é do que uma sofisticação da eletrônica, né? São Isso. placas, né? São cabos, e o computador ele trabalha tudo isso, né? Ele processa esses dados, os programas, né? Circulando esses dados nas placas, né? Nos cabos, e isso é feito de uma forma eletrônica, né? De uma forma de sinais elétricos. Daí essa necessidade do binário, né? Lembrando aí para todo mundo, né? O binário é aquela relação que nós temos apenas o número zero e o número um, né? Ou seja, através do número zero e do número um, nós podemos representar qualquer quantidade, né? Qualquer valor, certo? Então, através do número zero e do número um na eletrônica, a gente consegue manipular eles, ou seja, aonde é passado um sinal elétrico, ele é simbolizado pelo número um. Aonde não é passado o sinal elétrico, ele seria simbolizado pelo número zero. Então, realmente é bem isso que o Gustavo falou, no sentido da linguagem do computador. A linguagem do computador, ela é binária, né? Na realidade, tudo que é digital, né, ele tem essa convenção do binário. Beleza, gente? Ok? Como eu falei, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso hoje, mas, de novo, eu reforço. Se eu tiver alguns de vocês que essa questão do binário, do hexadecimal e do octal ainda não está muito clara, você posta lá depois no WhatsApp, fala, professor, você pode fazer um videozinho fazendo um cálculo, explicando, ou a gente não precisa nem fazer cálculo, tá, gente? Não precisa fazer cálculo. O que eu preciso é o entendimento de vocês. É bem isso que o Gustavo pontuou agora, é bem isso que ele falou agora, tá? Mesmo que vocês não façam cálculo, mas o conceito de vocês, da necessidade, né, do sistema binário, do sistema hexadecimal octal, para nós é fundamental. Então, eu poderia fazer isso, ou disponibilizar o material para vocês lerem, né? Eu mando um arquivo para vocês lerem, para vocês entenderem a associação, né, dos sistemas binário, hexadecimal e octal, tá bom? Não vamos detalhar tudo isso agora, né, nessa aula agora, mas fica aí para vocês tiverem dificuldade de falar sobre isso daí, tá bom? Eu falo para vocês, por exemplo, experiência minha. Já falei isso em algumas aulas aí. Tem alunos que acompanham assim com muita atenção as minhas aulas, né? Acompanharam lá, eu fiquei bastante contente com isso. E eu sempre falei para vocês, ó, pessoal, conheço informática, estudo informática já há muito tempo,
E é claro que à medida que a gente vai se aprofundando nos estudos, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Do outro lado, a gente vai tendo outras dúvidas, outras questões, né? E é assim que a gente vai evoluindo no nosso conhecimento. Então, essa parte de sistemas numéricos, na informática, eu não aprendi no primeiro curso, eu não aprendi na minha primeira leitura, isso foi evoluindo, como eu falei para vocês, depois eu fiz um estudo de eletrônica também, fui juntando as coisas até que chega uma hora que as coisas vão ficando cada vez mais claras, tá bom? A nível de programação, por exemplo, eu trabalho com programas, desenvolvo sistemas, né? O conhecimento, o entendimento, né? Nessa relação de números, ela é fundamental para nós, tá bom? Mas isso são coisas que a gente vai esclarecendo aí ao longo do nosso curso, tá bom? Então, gente, e tudo isso aqui, ó, nos leva à nossa tabela ASCII. Aqui eu tenho um texto, né? Ó, ASCII é apenas, né, uma conjunção aqui, uma abreviação do American Standard Code for Information Interchange, né? Que em português seria Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informação, tá ok? Eu vou puxar aqui a tabela ASCII para vocês, eu deixei uma pronta aqui, até mesmo na internet, eu vou puxar essa daqui, ó. Aqui vocês não vão estar vendo a parte do sistema binário, a gente só tem aqui em cima, ó, o hexa, né? E o DEC de decimal, então você tem o número decimal, o hexadecimal e o char. O char aqui que vocês estão vendo, gente, ele é uma abreviação de character, que seria caractere, tá bom? Então vou descer um pouquinho aqui, ó. Eu tenho aqui o caractere, né? Eu tenho aqui o caractere A, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui a letra A, né? Que é o caractere A. O caractere A, né, em decimal, ele é o número 65, certo? Nós não vamos fazer a conversão hoje, mas em hexadecimal, ele seria o número 41, que eu não posso falar 41. Em hexadecimal, eu teria que falar 41, porque número 41 ele é uma expressão que a gente usaria no sistema decimal, tá bom? Nós não temos aqui a representação dele do sistema binário, mas a letra A em binário, né, seria um conjunto de zeros e uns, tá? E se isso não está muito claro para vocês, né, ou para alguns de vocês, como eu falei, depois se manifesta lá no WhatsApp para que eu possa complementar aí o esclarecimento para vocês, tá bom, gente? Então a tabela ASCII ela é importante. Ah, professor, tem que decorar esses números, esses códigos? Não, não precisa decorar nada. É muito importante que vocês entendam o porquê que foi desenvolvida a tabela ASCII, né? Por exemplo, como que os programas interagem com essa tabela ASCII aqui, ok? O entendimento para nós aqui, ele seria mais importante do que a gente ficar decorando ou guardando o cálculo aí, tá bom? Bom, passando todo esse processo, pessoal, no curso, a gente entrou um pouco mais a fundo na questão do computador. Então, eu falei para vocês que a gente precisa entender que na informática é muito comum a gente usar os padrões estabelecidos de forma internacional. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, pessoal, comprei uma placa de vídeo PCI, né? Comprei uma placa de vídeo PCI, né? Será que ela serve no meu computador? O meu computador ele tem um slot PCI na placa-mãe, certo, gente? Ok? Professor, Oi. só cortando rapidinho, mas eu acho que tem algum aluno querendo entrar na sala. Ah, perfeito. Vou dar uma olhada aqui. Cadê? Saiu, Gustavo. Deixa eu ver. Não, tem um Rian. Rian tá aí, Rian? Tô sim, professor. Tá, perfeito. Matheus, Maicon. Maicon, tudo bem? Oi, professor, tudo. Tá ótimo, então. É que passaram Ah, que mensagem você lá tá... no grupo, professor. É pelo Tá. WhatsApp. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, só me dá um segundinho aqui então, gente. Ó, já sei o que eu vou fazer, Gustavo. Fazer um esquema aqui, ó.
Beleza, acho que não vai ter mais esse problema não. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo a minha tela aqui, ok? Do PCI, está todo mundo acompanhando aqui no PCI? Tá vendo aí, Gustavo? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá, gente. Ó. Duda, está acompanhando, Duda? Uhum. Tá bom, então, gente. Ó. Então, só falando aqui, pessoal, em termos de revisão ainda, e é uma revisão muito rápida, tá ok? Falar um pouquinho dos padrões, né? Ó, peças, fabricantes e modelos, pessoal. Eu estava falando para vocês do slot PCI, né? Eu comprei uma placa de vídeo PCI, tá? Professor, PCI ou PCI Express? Tanto faz, tá, gente? Quer dizer, são slots diferentes, né? São padrões diferentes. PCI é um padrão, PCI Express é outro padrão, tá? Mas no exemplo aqui que eu quero passar para vocês é a ideia de padrão, tá bom? Ou seja, comprei uma placa de vídeo PCI. Se no meu computador, né, ó, na minha placa-mãe, eu tiver um slot PCI, eu vou dizer para vocês, gente, eu vou afirmar que essa situação, ela funciona. Ou seja, pega a sua placa de vídeo PCI, coloca lá na sua placa-mãe que ela vai funcionar. Isso porque o padrão diz que é assim, né? A informática diz que é assim. Veja bem, ó, a empresa que fez essa placa de vídeo PCI, ela teve que obedecer padrões para que essa placa funcionasse em qualquer slot PCI, independente do fabricante da placa-mãe. Tá? Então, não importa que a placa-mãe é da Intel, ou é da Asus, ou ASRock, tá? Não importa. Ou seja, qualquer um desses fabricantes de placa-mãe que colocou um slot PCI lá na placa-mãe, esse slot ele tem que obedecer os padrões internacionais. Então, é importante que vocês entendam essa relação. Para nós, tecnicamente, é muito importante. Isso te dá uma confiança quando faz as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui até mais claro para vocês, tá bom? Eu sei que todos vocês iriam afirmar isso sem nenhum problema. Por exemplo, algum parente de vocês pergunta assim: ah, comprei um mouse USB, será que vai funcionar no meu notebook? Eu tenho certeza que vocês vão falar que vai funcionar, porque vocês sabem que o padrão USB do mouse vai lá entrar na entrada USB do notebook e ele simplesmente vai funcionar porque tem que funcionar, porque assim é o padrão, assim foi estabelecido o padrão USB, né? Vocês sabem que um notebook, ele geralmente tem lá 2, 3 ou até mais conexões USB, porque você sabe que atualmente o USB é uma conexão padrão dos equipamentos de informática. Então, é essa ideia que vocês têm que ter quando a gente fala de padrão. Quando vocês falam. E aí a gente pode levar para outro patamar também. Por exemplo, eu tenho aqui na sala, né? Eu tenho algum aluno aqui. Fala assim: professor, comprei uma memória DDR3. Será que vai servir na minha placa-mãe? O que eu vou falar para vocês, né? O que eu vou falar para o aluno? Olha, possivelmente sim, sua placa-mãe tem slot DDR3, né? Se tiver DDR3, possivelmente sim, né? Então, é por conta do padrão, claro, por conta do padrão. Ah, professor, mas tem aquela questão da frequência, né? Sim, é verdade. Aí a gente entra nas questões técnicas, tá bom, gente? Aí a gente entra nas especificações, tá? Então é importante assim, o nosso conhecimento chegar até as especificações. Quando eu compro uma memória DDR3, eu quero saber do meu vendedor qual é a frequência de operação máxima que aquela memória pode ter. Tá bom, gente? Porque eu já quero fazer uma associação à placa-mãe que eu tenho. Ah, professor, mas isso daí para mim é onde eu tenho dificuldade, é onde eu tenho. É isso aí que eu não entendi até hoje, professor. Tudo bem, gente. Então, eu vou pedir de novo, tá? Que vocês coloquem lá no WhatsApp uma questão como essa e eu monto para vocês um material para esclarecer pontos como esse. Como eu falei, a ideia nossa daqui para as próximas aulas é falar sobre o sistema operacional. Eu não vou ficar abordando detalhes como esse, tá? De DDR2, DDR3. Não porque eu não queira, mas por conta do nosso tempo. Mas aí a gente vai aproveitar
que a gente está fazendo essas aulas online. Vamos aproveitar o grupo WhatsApp. E aí vocês postam lá, ó, professor, eu entendi a memória, mas a minha dificuldade é formatação. Eu entendi memória, mas eu não entendi a fonte. Eu não sei o que é tensão e eu não sei o que é corrente, por exemplo. Aí eu posto lá o material, eu envio um arquivo para vocês tirarem dúvidas referente a isso, tá bom? Bom, gente, eu vou mudar aqui o nosso assunto mesmo da aula, tá bom? Eu vou mudar o nosso assunto da aula por conta do horário, e o que eu gostaria para passar na aula de hoje para vocês é falar sobre as máquinas virtuais, tá? É sobre falar como que a gente usa a máquina virtual. Nós terminamos as nossas aulas práticas, né, lá, aulas presenciais, a gente estava falando sobre isso, eu tinha iniciado esse material, copiei para alguns alunos. Essa tela que vocês estão vendo aí, VirtualBox, eu peguei do site essa semana aí, aqui está a versão 6.1. Eu não estou usando esse daqui, tá? E aqui é uma outra máquina virtual, que é o VMware Workstation 15.5, é a versão atual. Eu estou usando o VMware, eu estou usando ela aqui. Vou apresentar aqui a telinha para vocês rapidinho, não sei se o tempo nosso vai dar, vamos ver. Mas eu vou apresentar aqui a tela do meu VMware aqui, ó. E, como eu falei, se houver algum problema de travamento de máquina aí, de sistema, aí a gente volta e eu chamo vocês, tá bom? Vocês estão vendo a minha telinha do VMware aí, Workstation? Sim. Estão vendo? Tá vendo, Duda? Aham. Tá, deixa eu chamar alguém aqui, então. Rian, você tá vendo? Sim, professor. Tá bom. Eu queria saber se o Rian... Tá faltando aluno aqui, né? Ou o Gustavo. Gustavo, você chegou a testar alguma máquina virtual que eu passei, ou você já tinha usado uma antes? Não, professor. Tá, tudo bem. Ainda tenho um pouco de conhecimento. Tá certo. Rian, você chegou a usar alguma? Não, professor, nunca usei. Tá bom, gente, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Volto a dizer, talvez a nossa aula tenha que encerrar daqui a pouco, mesmo que eu volte, a gente não vai poder estender tudo isso hoje, mas eu vou fazer todo o possível para passar o material para vocês via WhatsApp, para até semana que vem vocês terem isso de uma forma muito mais clara, e para quem tem computador em casa, seja notebook, seja computador, consiga fazer isso de uma forma bem tranquila, tudo bem? Ok? Eu vou mostrar para vocês só um pouquinho do porquê que é muito importante a gente usar a máquina virtual. Por que um técnico de informática, né? Por que um profissional de informática é muito importante ele utilizar essa ferramenta, tá bom, gente? Eu vou listar aqui para vocês com o mouse, ó. Eu vou descrever aqui, para vocês terem uma ideia do potencial. Eu parei aqui numa máquina virtual que eu tenho o Windows 7 instalado nessa máquina virtual. Nesse Windows 7 eu tenho um ambiente de programação PHP que eu montei para mim estudar PHP, para mim fazer aula de PHP, para mim fazer trabalho de PHP. PHP o que é, professor? É uma linguagem de programação para desenvolver aplicativos para a internet. Eu vou descer mais um pouquinho, gente. Ó. Eu tenho aqui o Windows 7 Java, que aí eu tenho a mesma situação para um ambiente Java. Professor, mas eu não posso fazer isso no meu computador? O senhor não pode fazer isso numa máquina só? Então, gente, são muitas coisas, né? São muitos recursos que a gente usa quando a gente faz uma determinada aplicação, um determinado software. Então, às vezes, você tem que configurar uma máquina que acaba interferindo em outros programas. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. É um jogo. Tem jogo que você coloca no seu computador, que você tem que habilitar uma série de coisas para aquele jogo funcionar bem, né? Então, as máquinas virtuais, elas permitem isso se tornar mais eficiente para nós. Eu vou descer um pouquinho mais, ó. Aqui embaixo, eu parei numa máquina virtual chamada Ubuntu, que é um Linux, Ubuntu. Essa máquina virtual, eu tenho um Linux instalado. Eu não vou abrir elas agora, elas demoram um tempinho e tal, e aí a gente vai se atrapalhar um pouco aqui. Eu vou apenas deixar aqui iniciando uma máquina virtual. Deixa eu ver aqui, dar o
o bem-vindo aqui ao Eric. Eric, está chegando? Eric, tudo bem? Está chegando o Eric aí. Bom, vamos lá. Gente, ó, eu vou iniciar aqui uma máquina virtual. Eu estava até instalando uma aqui para ver ele trabalhando aqui. Eu vou iniciar essa máquina virtual aqui, ó. É o Windows 7 Clipper, tá bom? Eu vou dar um player virtual machine aqui embaixo. Antes de eu dar um player aqui, ó, eu quero que vocês entendam que esse programa que eu estou usando aqui, ele vai simular um computador, inclusive memória para esse computador, um HD para esse computador, vai ter que ser instalado o sistema para esse computador, tá bom? Eu estou usando o VMware Player, mas existem outras máquinas virtuais, tá? De outros fabricantes. Eu dei um player aqui, ó, e vocês vão ver ele carregando, né, o sistema. Olha lá, ele deu até erro lá quando travou, vou pedir para ele carregar normal o Windows. Vamos ver se ele vai abrir, ó. Estão acompanhando a tela aí? Sim. Ok. Está carregando o Windows, tá? Então está carregando o Windows XP. Bom, para essa situação aqui, gente, o seu computador tem que ter pelo menos 2 GB de memória RAM, tá? Com 1 GB de memória RAM fica complicado usar esse tipo de recurso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Quem tiver um computador que tenha 4 GB ou 8 GB, aí dá para fazer coisas incríveis. Por exemplo, tá? Por exemplo, ótimo. Por exemplo, você usar 2, 3 máquinas virtuais ao mesmo tempo na sua tela de computador. Então, reparem que eu vou clicar no botão iniciar aqui, ó, e eu vou abrir aqui o Paint, né, ó. Eu estou usando o Paint do Windows 7 na minha máquina virtual, tá bom? Vocês não conseguem perceber aí, mas o meu computador, ele na verdade, ele usa o Windows 10. Então, eu instalei a máquina virtual no meu Windows 10, abri a máquina virtual, e nessa máquina virtual eu instalei o Windows 7, e aí no Windows 7 eu instalei programas, né? Ó. Então, aqui vocês veem que eu tenho ainda pouco programa, mas é um Windows normal. Por exemplo, ó, eu vou abrir aqui o meu computador e vou mostrar o disco C para vocês. Está aqui o disco C, ó. Só que, gente, esse disco C, ele é o disco C do meu computador virtual. Na realidade, ele não existe de forma física. Tá? Mas como assim ele não existe, professor? Na realidade, isso é uma simulação do software. Esse disco C aqui, na verdade, gente, ele é um arquivo. Ele é um arquivo no meu Windows 10. E quando a máquina virtual abre esse arquivo, ela mostra todo o conteúdo dele como se fosse um disco de verdade. Tanto é que se eu clicar no disco C aqui, ó, ele abre aqui, ó, eu vou criar aqui uma pasta chamada Igor, ó. Tá aqui, ó. Tem uma pasta chamada Igor. Vou criar aqui uma pasta chamada Gustavo, uma pasta chamada Duda. E ele vai criar normal, ó. Tá aqui, ó. Eu poderia criar um usuário de computador aqui. Então, vou criar aqui, ó, Gustavo. Tá vendo? Vou abrir a pasta Gustavo. Só que essa pasta aqui, ó, ela não é uma pasta do meu Windows 10. É uma pasta da minha máquina virtual, ok? Então, por isso que é muito importante, ó, a gente usar o recurso de máquina virtual. Por exemplo, eu vou fazer um curso de Linux, né? Vou fazer um curso de Linux. Eu vou tirar o Windows 10 do meu notebook para me instalar o Linux, para me estudar? Não tem necessidade. Eu vou usar o recurso da máquina virtual no Windows 10 para me instalar um Linux e usar o Linux. Beleza, gente? Pessoal, eu vou fechar aqui o Windows 7. Eu vou desligar o Windows 7. Ó, clico no botão iniciar, desligar. Ele quer saber se eu vou salvar lá o meu bloco de notas, falar que não. Ele vai fechar o Windows 7 da máquina virtual. Certo, e aí ele volta lá para o ambiente nosso de trabalho, tá ok? Ok. Gente, como é que nós estamos aí? Estão
Tranquilos aí? Professor, só para esclarecer uma dúvida. Claro. Esse sistema de máquina virtual, ele é basicamente como se fosse um programa para computador, né? Exatamente. Que você instala ele e ele usa a parte da memória, parte dos periféricos do computador para poder rodar esse tipo de programa? Isso mesmo. É muito parecido com o que nós chamamos de emulador. Sabe esses emuladores de jogos, tipo um Super Nintendo, que quando você abre aquele emulador, ele consegue rodar os jogos daquele dispositivo e tal. Então é muito Sim. parecido com isso, entendeu? O ponto bacana aí, no caso, Gustavo, é que assim, você faz dentro da máquina virtual ali, você viu no Windows 7, né? Ele é como se você estivesse usando o Windows 7, ele é o Windows 7 pronto, né? Você pode fazer tudo, pode instalar programa, pode entrar na internet, entendeu? Dá para entrar na internet normal, tá bom? Não sei se vocês Bacana. conseguem ver aí, gente, se a tela está muito pequena, tá bom? Não sei se a tela está muito pequena para vocês, mas eu estou apontando aqui no meu explorador de arquivos as máquinas virtuais que eu tenho, que eu estou usando, tá? Dá para vocês verem aí? Tá Dá. pequena a tela, né? Mas só para vocês verem, tá? Legal, gente. Ó, eu tenho VMware 32 bits, né, para me instalar no Windows, que é 32 bits. Eu tenho o VMware 64 bits, tá bom? Eu também tenho, por exemplo, ó, o Windows para instalar. Eu tenho o Windows 7, eu tenho o Windows 10, eu tenho o Windows 8.1, eu tenho um servidor. Então, tudo isso, para cada máquina virtual, eu posso colocar um sistema operacional diferente para me poder estar estudando esse sistema operacional, né? E eu também tenho o Linux, que é para mim estar estudando o Linux, no caso. Então, assim, hoje nós talvez não consigamos iniciar uma máquina virtual aqui, mas nessa semana, para a semana que vem, eu vou trabalhar com vocês essa ideia de vocês entenderem ou poderem fazer aí na casa de vocês o uso da máquina virtual, tá bom? Eu vou abrir aqui novamente o VMware e eu vou criar uma máquina virtual com vocês agora aqui, só para vocês verem. Vocês vão ver que eu vou criar ela em 30 segundos, 40 segundos. É rápido. Eu vou parar um pouquinho, né? Vai demorar um pouco porque eu vou explicar, mas eu poderia criar ela em menos de 1 minuto, tá bom? Só que é assim, gente, criar a máquina virtual não é a mesma coisa de você ter ela com Windows 7. Vocês viram eu rodando ela com Windows 7, é porque eu tinha instalado o Windows 7. Tudo bem? Então, gente, ó, reparem que aqui no meu lado esquerdo são várias máquinas virtuais que eu tenho. Cada uma delas eu poderia estar abrindo e usando esses programas, né? Mas eu quero criar uma máquina virtual nova, eu quero criar aqui uma máquina virtual que nós vamos instalar o Windows 10 para o nosso curso de hardware, para a gente poder falar de antivírus, instalar programa. Então eu vou vir aqui no meu lado direito, ó, onde eu tenho Create a New Virtual Machine, eu vou clicar nele aqui, ó. E ao clicar aqui, ele me dá 3 opções aqui, ó, para mim marcar uma delas, tá vendo? Essas opções aqui, ele está me perguntando como é que eu vou colocar o sistema operacional nessa máquina virtual. Porque todo computador precisa ter sistema operacional, né? Então ele está perguntando, você vai instalar esse sistema operacional através de um DVD ou através de uma instalação de uma imagem ISO, de um file ISO, que é um arquivo ISO, que na verdade, gente, é um arquivo que é uma imagem, uma cópia de um DVD de sistema operacional, tá bom? A última opção aqui embaixo, ó, é eu falar para ele que eu não vou instalar nada agora, eu vou criar a máquina virtual e o sistema operacional eu vou instalar depois. Eu poderia escolher essa opção, tá bom? Eu escolho essa daqui, ó, porque eu já quero entrar com o sistema operacional. Clicando no browser aqui, eu vou indicar ele, ó, aonde é que está a minha ISO do sistema operacional. Se quiser instalar o Linux agora, ó, eu chamo ele aqui e eu chamo o Linux, certo? Mas eu não quero instalar o Linux, tá? Eu quero instalar um Windows, então eu venho aqui e eu vou chamar aqui uma imagem que eu tenho Windows, certo?
Vou aqui... Vocês querem que eu inicie a instalação do Windows XP ou do Linux, gente? Vocês que sabem. Linux. Vamos instalar o Linux, ó. Eu vou deixar aqui, ó, vou voltar aqui para o meu Windows e eu vou apontar, então, que o sistema que eu vou instalar aqui é Linux. Eu quero instalar o Ubuntu aqui. Eu tenho o Debian e o Ubuntu. Existem outras distribuições Linux, tá bom? Depois eu posso pegar outras e passar para vocês. Eu vou abrir aqui o Ubuntu, eu vou pedir para ele abrir. Então, eu estou dizendo para ele que quando ele criar a máquina virtual, eu quero que ele vá buscar o sistema operacional nesse lugar. E eu apontei, na verdade, para um Linux, né? Vamos dar um next aqui, ó. Ele pergunta qual é o nome que você vai colocar da máquina, né, o nome do usuário, o nome da máquina, o nome do usuário e a senha, tá bom? Eu vou deixar em branco aqui por enquanto. Por ser Linux, ele vai pedir um usuário. Eu vou colocar aluno. Senha aqui eu vou colocar 123, 123. O nome da máquina eu vou colocar Linux aula. Ok. Vou colocar tudo junto aqui, ó. Linux aula. E eu vou pedir para ele um next aqui, ó. Aí ele diz o seguinte, ó, eu vou criar uma máquina virtual chamada Ubuntu 2. Eu vou mudar ela aqui, vamos colocar para nossa Ubuntu Live, aí eu chamo ela na próxima aula, tá bom, gente? Ó, Ubuntu-Live. Me lembrem a senha aí, vai ficar gravado, né? E aqui embaixo, ó, ele está me dizendo qual é o disco, qual é a pasta no Windows 10, né, do meu computador físico, Gustavo, onde ele vai gerar esses arquivos, tá bom? Então isso aqui é real mesmo, tá bom? Eu vou dar um next aqui, ó. Aí ele fala, ó, preciso criar um disco virtual, né, ó, qual é a especificação da capacidade do disco virtual, o HD virtual. Eu vou deixar 20 GB, é o suficiente, e ele faz um ajuste automático. Vou dar um next. Aqui, gente, ó, é um resumo da minha máquina virtual. Então, ela tem 1 GB de memória, né, 1024 megabytes, tem um HD de 20 GB. O meu sistema que eu vou colocar é Linux, é o Ubuntu, né? E aqui eu estou usando uma versão Workstation 12.x. Vou dar um finish aqui, ó. E ele vai fazer o quê, gente? Ó, ele vai abrir a máquina virtual. Ele vai perceber que eu já indiquei qual é o sistema que eu vou instalar nele. E ele já inicia o processo de instalação. Ele quer fazer uma atualização agora, eu vou pedir para ele fazer depois, não demora mais ainda, né? E agora ele já entra aqui, ó, na instalação do Linux. Estão conseguindo acompanhar a tela? Sim. Ótimo. Eu tive algum aluno que eu lembro que eu copiei no pendrive para ele. Está aí na sala o aluno? Não tá? Não tem ninguém? Ninguém? Não copiei para ninguém? Tá. Então é assim, gente, ó. O Linux vocês conseguem baixar pela internet. Depois eu vou dar o endereço para vocês tentarem pegar alguma versão. Eu acho que vai ser mais rápido do que eu mandar para vocês. O Windows XP, o Windows 7, a gente tem ISO. Elas são grandes, demora um pouco, tá bom? Demora um pouco para a gente poder pegar e transferir ela assim via internet. Então, talvez no pendrive seja melhor aí para vocês, tá bom? Copiar quando a gente voltar na sala de aula aí, normal, ok? Legal, tá instalando. Aqui é um processo que vai demorar, né, gente? Um pouco mais de meia hora, em torno de 40 minutos, talvez ele já tenha instalado. Aqui ele está dando a tela de boas-vindas, essa é a versão 14.10, provavelmente tem versões mais novas já, tá bom? Eu vou estar passando para vocês, né, como que o Linux funciona, tá? Nas próximas aulas. Eu vou fazer isso fora a nossa live, porque senão vai demorar muito aí o que a gente precisa estudar na parte
do nosso curso. Então, a partir do Linux, eu passo material complementar e na live eu vou fazendo menção do que eu passei para vocês. Assim, há uma forma de eu cobrar também o que eu mandei para vocês aí. Enquanto ele está instalando aqui, eu vou chamar uma outra tela, para a gente estar quase finalizando o nosso curso, que eu preparei uma atividade aqui, eu gostaria que vocês fizessem isso daqui. Eu vou deixar essa tela parada, mas o vídeo vai ficar aí. Eu queria que vocês trabalhassem isso como uma atividade de casa, tá bom? Eu gostaria muito que vocês lessem sobre sistemas de arquivos, de preferência o NTFS. Existem outros lá, existe do Linux, então quem quiser ler também não tem problema, mas leiam sobre o sistema de arquivo NTFS. E eu preciso que vocês instalem isso para quem tem computador, tá bom, gente? Ou notebook. Eu preciso que vocês instalem uma máquina virtual no computador de vocês. Para isso, eu já tenho elas aqui, eu vou mandar para vocês. E eu vou tentar baixar versões mais novas também, né? Até para a experiência minha aqui. E alguma que não der certo aí para vocês é por questão de versão ou compatibilidade com o seu sistema. Aí a gente analisa direitinho para colocar. Mas eu tenho certeza que a gente consegue rodar uma máquina virtual no seu computador. A não ser que ele seja uma máquina muito lenta. Como eu falei, o ideal é que seja 2 GB de memória RAM aí. E quem tiver 4 GB, 8 GB vai fazer uma festa, porque dá para fazer coisas maravilhosas aí. E depois que você instalar a máquina virtual, nós vamos criar a máquina virtual, né? Vamos criar sim uma máquina virtual, e aí vou pedir para vocês se projetarem para instalar o sistema Windows e depois um sistema Linux, tá bom? Mas eu vou dar material e vou dar condições para vocês fazerem isso aí. Tá bom, gente? Ok? Pessoal, alguém quer fazer alguma perguntinha enquanto isso? Eu vou estar fazendo presença da aula de vocês, então eu tenho o nome de vocês aqui guardados, tá? Então está presente aqui na aula de hoje, ó, o Gustavo Rodrigo, a Maria Eduarda, que é a Duda, né, Duda? Está aqui a Duda, o Matheus Fernandes está aqui, o Eric, o Igor. Igor, está me ouvindo, Igor? O Igor não habilitou o microfone, não sei se ele está ouvindo. Estou, professor. Ah, beleza, Igor. Tá bom, Igor. Você está bem, Igor? Estou, graças a Deus. Tá ótimo, então. Então se cuida aí. O Maicon está aqui também, nada. O Rian, beleza, né, Rian? Sim, professor. Tá bom. E o Eric, tá bom? Os demais alunos, que a gente sabe que tem mais alunos, né, gente? Os demais alunos que não estão na lista aqui, eu vou, nessa semana, tá chegando o Davi aqui. Nessa semana eu vou tentar entrar em contato com eles, tá bom? Aí eu passo esse material da aula para eles, eu vou lembrá-los da nossa aula no próximo sábado, e aí a gente está estudando direitinho aí nas nossas lives aí, ok? Então eu listei aqui o nome de vocês, porque depois eu vou deixar tudo anotado para me fazer a chamada de vocês e marcar presença lá, tá bom? Bom, gente, deixei aqui a tela de atividade para vocês fazerem em casa, né? Terem como atividade para fazer em casa. Eu vou voltar lá para a nossa máquina virtual, ele está instalando ainda. Ó. Aqui, vocês perceberem, eu quase, por enquanto, não tenho nenhuma interação com ela aqui, né? Com o sistema. Ele vai estar fazendo praticamente sozinho. E só no final ele vai perguntar para mim se eu quero fazer alguma atualização dela. O Linux é interessante, não precisa de número de licença, né? O famoso key, que é chave, não precisa. O Linux, para vocês aí já adiantarem, ele é um programa gratuito, ele é um programa livre, né? Nós podemos estar copiando ele, nós podemos estar transmitindo para outras pessoas, não tem nenhum problema, tá? E mais do que isso, o código dele é aberto. Ou seja, o que seria esse código aberto, professor? Você poderia dar uma estudada no código dele e fazer alterações no código dele e assim mudar o sistema. Não é uma coisa tão simples, mas o mais importante é que isso é possível. Então, para quem gosta muito de informática, para quem assim
é muito curioso, eu sempre digo, o Linux é espetacular para quem tem esse lado mais curioso aí, né? Mais questionador. Por exemplo, isso você não consegue fazer com Windows. Com Windows você consegue criar pasta, configurar o ambiente, mas modificar o sistema, isso aí não é possível. Inclusive, o contrato de licença dele já disse que você não deve fazer isso, tá bom? Ok. Ele vai estar rodando aqui. Gente, caso não dê tempo aqui, caso ele peça para te encerrar a aula, eu vou deixar ele instalando, depois eu volto a esse Linux aí, só para vocês verem o final dele. Se eu perceber, aí eu vou deixar isso aqui para todos, tá bom, gente? Ó, se eu perceber que a maioria de vocês conseguiram, durante essa semana, ou na outra semana, ter instalado o Linux, né, está tendo acesso ao Linux, aí eu vou falar de comandos do Linux, como que eu opero o Linux, tá bom? Se eu perceber que a maioria de vocês conseguiram fazer isso, eu monto uma aula para falar do Linux, tá? Porque se vocês não tiverem acesso a ele, então não é muito interessante eu ficar desenvolvendo atividades aqui que eu consigo fazer no meu computador e você não consegue testar no seu. Então, mas eu vou estar falando com cada um de vocês e vendo aí a possibilidade disso. Então, se eu ver que isso é possível, eu vou montar uma aulinha Linux, eu acho muito bacana, e eu passo para vocês estarem vendo como é que ele funciona aí e tal. Ele, assim, é um pouco diferente do sistema Windows, mas não é uma coisa também do outro mundo, tal. É só uma questão mesmo da gente estar estudando aí, tá bom? Bom, a máquina virtual a gente poderia estar usando ela aqui para fazer instalação de outros programas, e eu estou terminando, daqui a pouco ele vai instalar o Linux. O que eu ganho com o Linux agora, gente? Pronto, ó. Depois que ele instalar o Linux, eu poderia usar a internet usando o Linux, né? Eu poderia jogar no sistema Linux. Então, tem alguns jogos que só funcionam em Linux, né? Ó, tem algumas atividades que a gente só realiza em Linux. Professor, eu ouvi falar que o Linux ele é mais seguro do que o Windows. Isso é verdade? Bom, assim, de forma bastante resumida, sim, isso é verdade. Mas tem ali os pontos que a gente tem que entender o quanto a gente tem que fazer para atingir essa segurança do Linux, tá, pessoal? Não é porque eu acabei de instalar o Linux aqui que a minha máquina agora está super segura. Não, não é assim que funciona. Mas é verdade, sim, que realmente ele tem recursos e ele te dá uma condição de segurança extremamente sofisticado. Tá? Não estou dizendo aqui que o Windows não é um sistema seguro, mas o Windows, como a gente usa, ele deixa a máquina um pouco vulnerável. Tá? Vamos falar um pouco do nosso curso de TI, né? Tá? Nas empresas, gente, a gente usa servidores. E com o servidor, eu consigo deixar o Windows extremamente seguro. Tudo bem? Então, isso aqui eu não mostrei para vocês, mas nas empresas, quando a gente instala um servidor, a gente consegue fazer com que o servidor ele gerencie e controle toda a segurança daquele computador e o que o usuário está fazendo. Aí sim você atinge um nível de segurança muito alto. Mas isso é nas empresas, né? Nas residências, as pessoas geralmente não fazem isso. Você, na sua casa, com o Linux, você conseguiria fazer isso, né? E olha só, de graça, tá bom? Vou abrir aqui um espaço para vocês. Eu gostaria que, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fazer algum comentário aí, eu vou dar um tempinho e abram aí, se for o caso, o microfone de vocês e pode estar perguntando. O Duda está com o telefone, está com o microfone aberto, o Gustavo, o Matheus. Então, gente, alguém quer fazer aí alguma pergunta? Professor, uma pergunta. Sim. Para instalar o sistema operacional no computador, tem como instalar por arquivo? Por arquivo, certo? Então, funciona assim, gente. O sistema operacional ele é algo bem interessante. Ó.
primeiro, que você só consegue instalar ele em uma máquina, né, quando aquela máquina é iniciada pelo próprio sistema operacional, que você quer colocá-lo ali. E é interessante isso porque a gente fala assim, o programa Windows, né, o programa Linux. Na verdade, o programa Windows ele é feito de dezenas de centenas de arquivos. Então, quando eu falo que você tem que instalar o sistema operacional numa máquina, né, ele tem que começar pelo sistema operacional, na prática, tem um arquivo ali específico que ele tem que começar primeiro, né? Não dá aqui para me falar para você qual é o arquivo, mas isso a gente consegue ter isso dependendo do sistema que você fala. O Windows tem isso, o Linux também não é diferente. Então, ele é instalado por arquivo, mas é um pacote, né? É um procedimento de instalação. Uma coisa interessante que eu vou passar para vocês agora, assim, ó. Eu não consigo pegar um HD, né, um HD ou uma máquina, copiar os arquivos daquela máquina e colocar em outra máquina e transferir o sistema. Isso não existe, isso não funciona. O que existe e o que funciona... Deixa eu voltar lá para o Linux, que ele acabou de instalar aqui, ó, só para vocês verem a cara dele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Gente, ó, o que existe é eu clonar, tá bom? Ó, é eu copiar o disco todo ou a partição toda de um disco para outro disco. Isso existe, tá? A ideia de copiar arquivos, né, ó, de um computador para outro computador, isso tecnicamente não é possível. Eu não sei se ficou muito claro para vocês, tá? Então, assim, como é que é instalado, né, um sistema em um computador? Ah, professor, mas como é que se instala do pendrive? Então, a gente pega um pendrive e prepara esse pendrive. A gente monta esse pendrive para que esse pendrive possa ser bootável, né, para que ele possa ser um pendrive de inicialização de sistema. E aí ele vai entrar naquela rotina que eu falei de instalação, tá? Então, é muito importante que vocês entendam esse processo, tá? Por exemplo, eu falo para as pessoas, a intimidade que hoje eu tenho com um computador, né, com a informática, né, ela é normal para mim, né? Ou seja, não importa para mim o fabricante, o modelo da placa, eu vou lá e eu instalo o sistema, né? Ou instalo pelo pendrive, ou instalo pelo DVD, ou faço uma clonagem de HD. É lógico que, né, ó, milagres a gente não faz, tem coisa que não é possível fazer, tem coisa que eu não consigo, porque tecnicamente muitas vezes aquilo não é possível fazer. Mas dentro do que a gente trabalha, né, dentro do que é possível tecnicamente, ou seja, se todo computador precisa de um sistema, então né, eu tenho que conseguir colocar sistema naquele computador, tá bom? Então, não é possível fazer instalação, né, de arquivo, é possível fazer uma transferência de instalação no processo de rodar aquela atividade de instalar, tá bom? Copiar um arquivo de um sistema para o outro funciona, professor? Então, quando a gente obedece a alguns critérios, funciona. E não pode ser qualquer arquivo. Como eu falei, tem arquivos que ele é muito próprio daquela rotina de instalação. Então, não adianta copiar que não dá certo. Agora, tem arquivo que dá certo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Eu tenho aqui na minha casa um computador com Windows 7 e que a calculadora sumiu. Ela pegou um vírus, quando eu fui remover o vírus apagou o arquivo da calculadora, né? Então, se eu for em outro computador com Windows 7 da mesma versão, eu posso copiar aquele arquivo da calculadora e lá no meu computador que está sem a calculadora, colocar ele na mesma pasta, com o mesmo nome, e a calculadora vai voltar a funcionar. Então, isso é possível, tá? Nessa situação. Eu vou colocar a senha aqui, ó, 1, 2, 3, para a gente estar abrindo aqui o Linux, só para vocês verem que está iniciando aqui o Linux. Foi rápido, né, a instalação. E aí ele vai abrir aqui. Ok.
Quem fez essa pergunta para mim? Foi o Rian ou foi o Gustavo? Quem perguntou, gente? Foi eu, professor. Eu quem? Matheus. Perdão, Marcos. Tá bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Duda, alguma dúvida? Matheus? Não, nenhuma. Não? Davi tá me ouvindo? Davi tá com o microfone desligado. Michael tá com o microfone. Michael, tá me ouvindo? Tô Abriu. ouvindo, professor. Tá, beleza. Michael, quer fazer alguma pergunta, Michael? Professor, tô ouvindo. Não. Tudo bem, então. Tá bom. Gente, alguma pergunta, pessoal? Professor, Sim. tem algum site específico para baixar esse computador virtual? Tem. Ou VMware? Tem sim, tá, gente? Aí funciona da seguinte forma, ó. Se você for de uma forma assim própria sua, tá? Se você for no Google mesmo e colocar lá no Google, né, download de máquinas virtuais, o Google vai listar para você alguns fabricantes que desenvolvem, né, e que fornecem o download da máquina virtual. Essa tela que vocês estão vendo aí agora é a tela do VirtualBox que eu puxei pelo Google. Essa aqui é uma outra tela, que é do VMware, que eu também peguei. Mas, por exemplo, lá no site do Baixa Aqui, no site do Super Downloads e outros sites, vocês também vão conseguir essas ferramentas. De preferência, é sempre bom vocês pegarem do fabricante, né? Porque vocês sabem que ali o código e o arquivo ele é seguro, tá? Mas é fácil sim vocês pegarem e procurarem ela pelo Google. Eu vou pedir que vocês façam isso, né? Tentem fazer isso. Vocês terão algumas dificuldades, porque algumas vezes está em inglês, outras vezes pede para fazer cadastro. Às vezes não é muito claro isso, mas tentem fazer isso. Essa experiência ela é importante para vocês. Mas vocês tendo dificuldade ou não conseguindo, como eu falei, eu tenho elas, né? E aí eu vou fornecendo aí para vocês, eu vou passando para vocês, tá bom? Ok? Beleza, gente, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Chegar aqui no finalzinho da nossa aula aqui, ó. Então aqui eu terminei a aula aqui para vocês, passando essa atividade para casa, mas eu vou estar acompanhando vocês aí, tá? Então aguardem aí, fica tranquilos pelo WhatsApp e ao longo da semana eu vou passando como vocês podem chegar às condições de fazer essa atividade aqui, tá bom? A aula de hoje, gente, então, foi uma retomada do nosso curso, tá? Então, para alguns alunos, talvez não teve grandes novidades, para outros aí, ainda acho que foi um pouco rápido, porque eu abordei uma série de coisas, mas o que eu precisava fazer esse apanhado geral do que nós estudamos até agora, tá bom? Novamente, peço que vocês postem dificuldades específicas que alguns de vocês tenham aí, sobre algum item, não tem problema. E dependendo do item, eu respondo de forma individual, ou então eu posto direto no grupo, tá bom? Para a semana que vem, a minha aula vai ser voltada ao sistema operacional, à questão de máquina virtual, tá bom? A questão de máquina virtual, e eu vou estar fazendo isso, legal. Ó, eu vou estar fazendo todo o trabalho voltado na questão do que é sistema, o que é formatação, partição e, novamente, a questão da máquina virtual, tá bom? Então, para a semana que vem, o nosso conteúdo vai ser esse, né, o estudo sobre sistema operacional, o que é, né, por que usá-lo, como instalar, como trabalhar com as máquinas virtuais, claro que dentro de uma lógica, tudo isso, tá bom? Esse é o conteúdo para a nossa próxima aula aí, ok? Gente, obrigado aí por vocês terem acordado cedo aí, ter participado da nossa aula. Eu vou pedir para vocês que a gente, semana que vem, faça a mesma coisa, a gente se organize, para que a gente vá retomando essas aulas, e aí quando a gente puder voltar às aulas presenciais, a gente já esteja num ritmo bom aí, tá bom?
Muito obrigado, se cuide aí, tá? Cuide dos familiares de vocês aí. Esse negócio que está acontecendo é muito sério, tá bom? E fiquem com Deus aí, tá bom, gente? Ok? Obrigado a todos, tá? Vamos encerrar nossa aula.